Oi, se é a sua primeira vez aqui nesse canal, eu não sou um cos pobre do Vitor Jama Please. E não, eu não sou um cos pobre do Carteiro Cósmico também. Ou de qualquer outro cabeludo que use óculos e tenha uma barbicha escrota, que seja um baita de um nerdola. No vídeo de hoje eu quero falar sobre uma das coisas mais legais que o YouTube já fez e que provavelmente você não conheça. E acredite se quiser ou não, mas eu não estou falando do canal do Felipe Neto. Você acredita nisso? Simplesmente porque pra todo mundo que eu comentava sobre isso, tudo bem que eu não conheço inúmeras pessoas por aí, né, mas algumas pessoas eu conheço. Pra essas pessoas que eu comentava, basicamente ninguém sabia o que era ou realmente ninguém se lembrava. E foi uma parada que me marcou pra caramba, foi uma parada interessante que eu gostei muito na internet, que quase ninguém lembra. É um evento brasileiro do YouTube. Eu não vejo ninguém falando sobre isso na internet e eu até sei um pouco o porquê. Aquele papo chato de sempre. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aqui embaixo e cogita compartilhar também aqui o vídeo para ajudar aqui o canal. E venha comigo, pegue na minha mão e vamos para essa jornada maravilhosa, ou não, do evento mais legal que o YouTube já fez. Venha comigo acompanhar essa jornada pela Semana da Comédia no YouTube. Uma coisa que talvez vocês não saibam é que o YouTube lá em 2013 era uma plataforma totalmente diferente do que é hoje. É bizarro até ter vivido essa época onde eu consumia muito YouTube, passar todo esse tempo e ver como a plataforma tá diferente, sabe? Antigamente a gente nem tinha tantos criadores, eram pouquíssimas pessoas que eram YouTubers, assim. E inclusive eu tava procurando e eu achei aqui esse vídeo, Top 30 Most Subscribed YouTubers 2013. Justin Bieber. YouTubers. Eminem, Taylor Swift e o PewDiePie. Ele era o número 2 nessa época, o PewDiePie. O Smosh era o maior youtuber de 2013, o maior canal do YouTube de 2013, com 11 milhões. O Smosh era o maior canal do YouTube com 11 milhões. E também não tinha uma grande variedade de canais, eram só canais de games, alguns canais de maquiagem, meio de blog, e o que talvez fazia mais sucesso na época, que eram os canais de comédia. Eu te amo, Bela. Aqui no Brasil, principalmente, o que mais se destacavam eram sim os canais de comédia. Lá fora também, os canais que meio que mais faziam sucesso eram quem tinha um pouquinho mais dessa parte do humor. Até nas gameplays, como por exemplo o próprio PewDiePie, o Cinementalsky ou Cry na época. Só que aqui no Brasil, realmente, o que fazia sucesso eram os canais de humor. Só um detalhe que eu acho muito da hora esse layout de canal de YouTube que era antigamente. Não que hoje não seja legal, mas esse aqui de antigamente era muito mais da hora. Você conseguia personalizar até a parte de trás da sua página, era muito da hora. Sejam os canais de vlog ou de paródia ou que faziam animações, esse tipo de coisa. E aí lá em maio de 2013 foi feito lá no YouTube gringo o YouTube Comedy Week. So I say it's not guacamole, it's whack-a-mole. He was at a carnival. Wait, Sarah, you're fake laughing. No, it wasn't. That's how I laugh, see? Okay, now you're all fake laughing. No, I'm fake laughing. What is this? Onde eles prometiam reunir várias personalidades da comédia e fazer um evento, estilo aqueles eventos da MTV e tudo mais, só que com coisas que faziam sucesso no YouTube e que fossem de comédia. Eu não vou entrar tanto em detalhes desse YouTube Comedy Week, porque, sinceramente, ele é meio ruim, assim. Eu assisti tudo ele e eu não achei ele tão legal, porque ele mais tem celebridades que faziam realmente sucesso no YouTube, mas que, mesmo assim, são celebridades, não criadores de conteúdo. Isso te lembra alguma coisa? Fortnite. E por mais que na imagem que eu tenha mostrado o Andy Samberg, e por mais que ele seja mais conhecido por Brooklyn Nine-Nine, ele criava conteúdo também pro YouTube, com um grupo dele de comédia, o Lonely Island. Então ainda tinha sim alguns YouTubers, uma galera que criava realmente conteúdo pra internet. Mas a grande maioria são celebridades e parece mais um evento da Nickelodeon, mas com a temática mais de internet do que realmente um evento do YouTube. Mas o YouTube Comedy Week também gerou uma coisa aqui no Brasil, que foi a Semana da Comédia do YouTube. Eu tenho uma série de ideias, eu queria que vocês ouvissem. Presta atenção. Pegue uma caixa de papelão, bote um gato lá dentro. Corta. Aí, tu não é Palmares, mas que lombo, hein? E
isso? Puta que pariu. Legal, podia estar comendo a Letícia. Corta. Quem perder a semana da comédia do YouTube pode ir tomar no meio do olho do Corta. Quando eu vi o João comendo a Letícia com o Gregório, que tava comendo todos os homens do Porta dos Fundos. Corta. Diretor, posso só mostrar o peito esquerdo? Calma. Não, é que o peito esquerdo é muito mais fotogênico. Gente, olha só, não tá funcionando. O quê? Por favor, chama o ator substituto. Olá, nós somos os Barbichas. Corta. Vem aqui, gostosa. Corta. Muito obrigado. Foda-se, satisfeito. Um nome muito criativo, por sinal. Você vê que, né, eles nem só traduziram o nome do gringo e colocaram, mas tá valendo. E em 18 de junho foi ao ar, ao vivo, o show de abertura da Semana da Comédia. Eu lembro como se fosse ontem, eu ficava muito ansioso, porque durante toda a semana eles foram soltando vários mini anúncios, colocando todos os youtubers que iam participar. Mesmo que você não acompanhasse tanto um canal ou outro, ainda assim era muito legal ver todos eles ali reunidos e você fala, caraca, vai ter um evento do YouTube de comédia, mano, olha que louco. Todos esses bumpers, né, que ficavam soltando no YouTube, eram soltos no próprio canal do YouTube Brasil. Era o próprio YouTube Brasil que tava fazendo uma parada dessa. Hoje em dia é muito doido pensar que o YouTube reuniu vários canais brasileiros de comédia pra fazer um puta evento. E por mais que na época eu não acompanhasse todos esses canais, eu não era fã de exatamente todos, como por exemplo o Galo Frito, eu não era tão fã, eu gostava de uma coisa ou outra, mas eu nunca fui muito fã de paródia. Nem por exemplo o Marcos Castro eu também não acompanhava tanto na época, mas eu via uma coisa ou outra. Mas era muito legal, porque era todos os canais que tinham lá, todos os canais que a gente acompanhava pra caramba. E esses canais eram Os Barbichas, Galo Frito, Marcos Castro, o Felipe Neto. Ele era muito hypado na época, tá bom? Ele era muito engraçado na época, mais ou menos, não muito. Ele era legal nessa época, tá? Tenho que admitir aqui que eu já fui fã do Felipe Neto. Tem um que não deve ser nomeado, tem o Cauê Moura, né, com o canal Dessa Letra. Tem o Jacaré Banguela, que na época fazia uma parada muito da hora aqui no YouTube, que era tipo um talk show aqui no YouTube, mas infelizmente parou. Os 5 minutos, que é do canal da Kéfera. Alguém lembra que a Kéfera fazia vídeo pro YouTube? O Rafinha Bastos, que por mais que ele seja também uma celebridade da TV, ele começou na internet, o Parafernália, e o Porta dos Fundos. Parece pouco, parece uma lista pequena, né? Mas na época eram realmente os canais de comédia que tinham. E eles reuniram todos eles pra fazer todo esse show. Mas como que era esse show? Diferente da versão, né, lá dos gringos, que eu achei uma bosta, era realmente um show, era um palco, quem diria, o show num palco. Era um palco, uma galera lá assistindo, e na plateia, se você começar a ver, você vai ver um rosto conhecido ou outro, ou não tão conhecido, né, como por exemplo, Luba. Sei, ele tá um pouco diferente, mas eu tenho quase certeza de que esse aí é o Luba. Basicamente, os Barbichas eram os hosts de todo esse evento. Eles apresentavam todos eles e toda vez eles faziam uma sketchzinha diferente. E no final eles iam fazer uma sketch totalmente improvisada com um tema votado no Twitter. Inclusive, também era uma coisa muito bombada na época. Quase todo canal de TV tinha uma hashtag pra ser levantada no Twitter. Todo programa de TV, toda semana, tinha alguma coisa pra levantar uma hashtag no Twitter. Era uma coisa muito comum na época. Que era muito legal, porque tipo, realmente foi uma das primeiras experiências em lives que o YouTube fez, porque na época não era tão comum você ver lives de stream no próprio YouTube. E esse era um evento muito grande, tava sendo transmitido, tinha gente assistindo lá, e era muito legal, tipo, acompanhar tudo isso. Saudades quando o YouTube se importava com os criadores. E aí os Barbichas apresentavam todos eles, e cada um vinha com um evento diferente. Uns melhores que outros, eu tenho que, né, dizer aqui. Mas era muito legal pensar que você gravando vídeos no seu próprio quarto, tava agora se apresentando num palco pra um monte de gente, tá ligado? O Galo Frito basicamente fez uma apresentação musical, cantando as musiquinhas, paródias que eles faziam lá e tudo mais. Vive até com a participação do Polo. Quem lembra do Polo? Que tinha aquela música lá dos Vagalumes, que o Galo Frito também fez uma paródia, né? Toda música que tinha famosa eles faziam, a porra de uma paródia. Como eu disse, alguns eram melhores que outros. Teve uma parada lá do Jacaré Banguela, que era uma piada, que ele tinha que perder peso até o final do programa, que era uma aposta que ele fez com a Rafinha. Teve o Parafernália, que fez uma sketch, meio que uma parada meio de viagem no tempo, que hoje em dia é bem tosquinho e é bem vergonha alheia, mas na época foi legal assistir. Eu lembro que eu falei, caralho, como eles fizeram isso? Mas é uma parada bem nada a ver. A Kéfera fez uma sketch meio estranha, que é engraçada, porque a Kéfera nessa época era realmente muito engraçada. O Marcos Castro fez, eu acho que é a única coisa que talvez vocês podem lembrar disso, que é uma cantoria com alguns trocadilhos muito da hora. O homem foi à padaria, comprou 16 pães, 3 pirulitos e uma bala. Qual o nome do filme? É Missão Impossível, porque pão, 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 piruli, piruli,
teu pirulito, bala. Então, eu gosto desse tipo de piada, assim. O Cauê Moura fez meio que uma música que eu tenho um pouquinho de dor de vergonha alheia de assistir. Por mais que eu goste pra caralho do Cauê, eu achei meio... né? Brasil, um país muito calmo, não vejo problema. O povo se junta aqui em Ipanema. Será que a torcida não, caralho, arrastão ali, ô polícia, pelo amor de Deus! E o que eu acho que é uma das melhores apresentações, que é do Felipe Neto e do PC... daquele que não deve ser nomeado, onde eles basicamente invertem os papéis. Oi. Ah, o cerveja. Oi, olha só. Como vai você? Semana da Comédia agora, eu não faço a menor ideia por que me chamaram pra Semana da Comédia, mas me chamaram. Então, eu tô na Semana da Comédia. Oi. E aí eu falei, pô, velho, eu vou falar do Felipe Neto, sacou? Não, sacou? É gíria de carioca, não é gíria de paulista. Não, se a gente entra de novo. Espera aí que o olho tá doendo. Aí a gente combinou que eu ia falar do Felipe Neto e o Felipe Neto ia falar de mim. E eu não faço a menor ideia do que ele vai falar de mim. Mas o que eu queria falar do Felipe Neto, eu queria falar que... Você é mó viado, mano. O Rafinha Bastos fez um stand-up, porque ele é um cara do stand-up. E Porta dos Fundos reencenou aquela parada do Parabéns, que era uma sketch bem famosa deles lá na época. E finalizando o evento, teve aí a sketch feita pelos Barbichas, que também foi muito da hora. Mas eu acho que ficou legal, é muito bacana todo esse espetáculo, esse evento foi muito bacana. Como eu disse, algumas apresentações são muito mais fracas que outras, mas o que interliga ela, que são os Barbichas, é muito legal. Mas você deve estar se perguntando, por que eu nunca ouvi falar disso? Se teve todo esse evento, se teve toda essa galera do YouTube, por que será que eu nunca ouvi falar disso? Bom, em 2013 era muito diferente as coisas aqui na internet. As pessoas não eram fãs de YouTubers do jeito que elas são hoje em dia. As coisas eram muito complicadas e muito diferentes. Então, tipo, provavelmente muita gente nem viu isso aqui, porque era uma parada em live. Muita gente não tinha o costume que nem as pessoas têm hoje de assistirem lives. E é um evento do próprio YouTube, que ficou meio no limbo, mesmo hoje em dia tendo 3 milhões de visualizações. E eu acredito também que por hoje em dia o vídeo ter 1 hora e pouco, e realmente algumas apresentações ser muito mais fracas que outras, e hoje em dia muitas coisas que eles fazem aqui não terem mais tanta graça quanto na época, e esses YouTubers não serem mais tão influentes hoje em dia quanto eles eram na época deles. Talvez o único que ainda esteja extremamente relevante hoje em dia é o Porta dos Fundos, que tem uma apresentação muito rápida também, então tipo, né? Também nessa época, exatamente nesse mesmo dia, estavam ocorrendo as manifestações lá em 2013, que eu não vou entrar em tantos detalhes aqui, provavelmente você sabe mais ou menos já o que aconteceu, mas nesse mesmo dia estava acontecendo tudo isso. Então, tipo, algumas pessoas viram o show ao vivo e algumas pessoas estavam na rua ou estavam acompanhando as notícias pelo jornal, então isso também pode ter colaborado para ninguém meio que saber que isso existiu na época. Muito provavelmente essa foi uma das coisas mais legais que o YouTube já fez e pouca gente fala disso, pouca gente lembra, até porque nessa época o YouTube tava, tipo, com muita coisa boa saindo, principalmente lá na gringa. O YouTube Rewind de 2013 e de 2014 foram, tipo, muito fodas. Então o YouTube tava fazendo coisas muito legais com criadores. E isso aqui foi só mais uma coisa que eles fizeram, mas a grande coisa legal é que era com YouTubers brasileiros. O YouTube hoje em dia não consegue fazer um Rewind com todo mundo. Imagina fazer um evento só com YouTubers brasileiros. Essa lista é infinitamente pequena comparada com tanto de YouTubers grandes que a gente tem hoje em dia que provavelmente cairiam dentro dessa parada aqui. Eu sinceramente acho muito da hora tudo isso. É realmente muito chato que não tenha dado certo por YouTube esse tipo de coisa, porque seria muito legal ter mais eventos desse tipo do próprio YouTube. Mas hoje em dia a gente só quer que ele monetize os canais e que ele entregue os vídeos. A gente só quer isso. Nessa época a gente podia exigir um pouquinho mais, porque ele era um pouquinho mais legal. Mas enfim, eu gosto muito desse evento. Eu viro e mexo, volto e assisto todo ele. Eu acho que eu já decorei até a ordem das apresentações, de tanto que eu já vi. E tem os criadores que eu acompanho até hoje, como o Rafinha, o Cauê. Eu acho que só o Rafinha e o Cauê parando pra pensar agora. Mas mesmo assim, ainda é muito legal, é muito bacana. E eu queria deixar isso registrado aqui. E que basicamente me deu um puta gás pra fazer os vídeos que eu fazia. Porque eu sempre gostei muito de fazer comédia. E ter esse evento onde, tipo, caraca, eles estão só vangloriando o tipo de conteúdo que eu mais gosto de fazer. Imagina um dia estar ali naquele palco, tá ligado? Então basicamente me inspirou muito a continuar a fazer meus vídeos e tudo mais. Então... pau no cu da Semana da Comédia. Se não fosse vocês, eu não teria criado o canal no YouTube e o mundo seria um lugar...
Mas enfim, você conhecia a Semana da Comédia? Você já ouviu falar disso? E se você não ouviu falar, por favor, dê uma chance. Só dá uma olhada. Tem uns clipes separados do Marcos Castro, do Rafinha Bastos. Se você não quiser ver os outros, que são uma puta vergonha alheia do caralho, principalmente o do Galo Frito, você pode assistir esses outros que também são bem legais. Também dá uma olhada no Gringo. Eu não acho tão legal, eu acho ele meio fraquinho, mas ainda é interessante pra dar uma olhada e dar uma comparada. Eu acho o brasileiro infinitamente melhor. Então é isso. Até a próxima. Falou. Foda-se.